Hebreus, no capítulo 11, no versículo 33 e 34, que diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Então nós vemos aqui que milagres, maravilhas, conquistas, elas com certeza são fruto da fé, são resultado da fé. Eu acredito que às vezes alguém pode dizer assim: puxa vida, o pastor Fabrício, ele tem uma mania de falar em fé. Eu nunca vi uma pessoa falar tanto em fé assim. Então, por que eu faço isso? Você sabe por quê, meu irmão? Porque eu quero que você tenha a mesma busca, o mesmo desejo que há também no meu coração. Porque deixa eu te falar uma coisa: você sabe por que às vezes você ainda não viveu o seu grande sonho? É porque você ainda não teve a fé suficiente. Às vezes você tem fé, mas ela não é ainda suficiente para que você então viva um milagre. Porque deixa eu te falar uma coisa: um milagre, ele é uma ação de Deus tão poderosa que ele quebra leis, ele viola, entre aspas, princípios em que os homens estabeleceram, e Deus então quebra tudo isso só para responder à oração de alguém que realmente tem demonstrado fé suficiente para que então ele viva e possa desfrutar do poder de Deus. Então você pega aqui Hebreus 11, nós temos aqui uma lista de homens e mulheres que chegaram a esse ponto, que alcançaram essa bênção, que puderam então desfrutar de tudo aquilo que realmente elas esperavam, sonhavam, desejavam. E muitos aqui tiveram a vitória na perspectiva da fé, e outros na retrospectiva da fé. Estava até falando isso ontem na igreja. Porque na perspectiva você observa ao longe aquilo que você crê que vai acontecer. Você tem então a noção, você tem uma ideia, você tem a perspectiva. É igual você quando crê no Apocalipse. O Apocalipse ainda não aconteceu, mas você sabe que vai acontecer. Você tem fé porque está escrito na palavra de Deus. Então, na perspectiva de fé, você então participa da promessa. E na retrospectiva, com base em ações de Deus, com base no que a Bíblia aqui escrita há tanto tempo atrás, você então põe a tua fé em algo que aconteceu antes, mas você sabe que o Deus é o mesmo, que o poder ainda continua e que você pode também viver e ter vitórias iguais ou até maiores do que essas que a Bíblia nos narra, porque através da tua fé, na retrospectiva das ações de Deus, então você se fortalece, então você se esforça e você então passa a crer ainda mais no Deus que você confessa. Então, meu irmão, não tem como a gente querer ter uma vida abundante se a nossa fé é fraca, se a nossa vontade é nula. Nós precisamos ter fé, e fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então tenha fé. Nunca não se permita a chorar mais do que acreditar. Creia mais e chore menos. Creia mais e desista menos. Creia mais e reclame menos, porque é sempre através da fé que nós vamos alcançar, somente através da fé.
porque Deus estabeleceu essa glória, que o justo viverá da fé. E ele vai dizer lá no capítulo 12 que aquele que recua, ele não tem prazer nele, não é? Aliás, é no capítulo 10, no versículo 38. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha, eu não sei se tem um lugar pior para se estar do que esse, né? De ser uma pessoa em que Deus não tem prazer. Esse foi o testemunho que o próprio Jesus Cristo ali, quando foi batizado, os céus se abriram. Então uma voz deu testemunho, a voz do Pai disse do Filho: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E esse também tem que ser o testemunho de Deus a teu respeito. Mas você precisa crer. Nós precisamos crer. Nós precisamos ter uma fé que seja capaz de mover as situações. E quanto menos nós choramingarmos, quanto menos nós desistirmos, quanto mais fraca for a nossa vontade de voltar, a nossa vontade de desistir, maior será então o nosso empenho, maior será a nossa fé, porque é só por aí que você vai vencer. Creia, creia, porque, como nós lemos aqui, esses homens e mulheres, tomando este caminho de fé, alcançaram milagres, conquistas e venceram coisas que para nós eram impossíveis de ser vencidas. Mas eles venceram e hoje estão aqui registrados para o louvor da glória de Deus e para o aumento da nossa fé. Vamos orar? Espaço por esse momento, te agradecer, ó Deus, porque temos estado aqui na tua presença e podemos agora falar contigo através do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse legado que Jesus deixou para nós, que é a fé, por essa ferramenta, por esse instrumento que através dele nós podemos viver milagres, nós podemos apagar a força do fogo, nós podemos escapar do fio da espada, nós podemos tirar da fraqueza forças, nós podemos nos esforçar nas batalhas e nós podemos também colocar em fuga os estranhos, os perseguidores, os nossos inimigos. Obrigado, Senhor, por o conhecimento dessa ferramenta, pelo conhecimento da fé que nos faz vencer reinos, que nos faz praticar justiça, que nos faz alcançar as promessas e que também, ó Deus, tem fechado muitas vezes a boca dos leões. Obrigado, meu Pai, porque somos participantes desta bênção e que tenhamos a cada dia a nossa fé aumentada para que os milagres sejam ainda maiores e as experiências ainda mais constantes e assim possamos, ó Deus, chegar um dia ao fim dessa nossa trajetória e também depois estarmos contigo eternamente na tua presença nos céus. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa neste dia em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.